avisa que a mamãe voltou, porra! Olha o tamanho da xícara. Aqui a gente toma café e cuida da vida dos outros. Ai, como eu tava com saudade, menina! Ai, tô com saudade. Ó, e se você também tava com saudade desse nosso momento, já deixa aqui nos comentários, tá? Quero saber se o nosso quadro especial fez falta pra vocês. Que 2026 tenha muita fofoca, muitos relatos incríveis, muito barraco, muita vingança. É o que é? Eu não falei que eu ia voltar com novidades, amor! Agora o Café com Leute também está presente no Spotify. Então agora você pode acompanhar o Café com Leute podcast enquanto você faz um exercício na academia, enquanto você trabalha, enquanto você tá no trânsito. Em todos os momentos uma fofoca pra te acompanhar. E o bom é que lá você pode alternar entre áudio e vídeo. Então, amor... E vamos levar esse podcast pro top 1. Posso contar com vocês? Eu confio no meu bonde das fofoqueiras. Mas, Leures, o que tu tá fazendo aqui dia de domingo? Mais uma novidade. Também teremos episódios de Café com Leute aos domingos. É um dia que muitas pessoas estão em casa. Que a maioria não tá fazendo nada. E por que não ter uma fofoquinha pra vocês no domingo? Foi. Tem tanta novidade pra vinda no Café com Leute que vocês não têm nem noção, fia. Já separei aqui uma fofoca bem gostosa pra vocês. Pra gente começar, ó. Ó. Já comenta um emoji de café pra simbolizar que a gente tá tomando um cafezinho e fofocando juntos. Tudo começou errado, terminou pior, mas eu sobrevivi. Leures, antes de começar, eu faço um pedido essencial. Por favor, não mencione meu nome em hipótese alguma. O que segue abaixo é um relato pessoal, real e sensível que ocorreu comigo e deve ser tratado com total confidencialidade. O depoimento é forte e cheio de detalhes, com muitos momentos tensos e outros absurdos demais para não terem um leve tom cômico, afinal, só rindo para enlouquecer. E sim, olhando hoje, eu fui muito louca. Tudo começou no final de 2014, numa balada, porque quase toda história problemática começa com música alta, luz baixa e decisões ruins. Eu tinha 24 anos e ele 40. Não aparentava a idade, ele tinha um corpo em dia, vaidoso, uma conversa envolvente, aquele tipo que passa segurança, principalmente para alguém emocionalmente esgotada, como eu estava naquele momento. Ficamos naquela noite. No fim da festa, ele me levou para a casa dele. Eu estava muito bêbada, mas ainda lúcida o suficiente para impor limites e pedir que não fizéssemos nada. Ele respeitou. Inclusive, foi um dos pontos que me fizeram confiar nele depois. Às vezes sua cabeça tá tão desgastada, você tá tão traumatizada, que o cara te respeitar, você já coloca como se fosse assim, um ápice. Mas isso aqui é extremamente o mínimo. No dia seguinte, ele me levou pra casa, começamos a nos ver com frequência. Ele me levava ao trabalho, me buscava e se mostrava presente. Em poucos meses, estávamos namorando. Agora um contexto extremamente importante, porque isso explica tudo. Eu vinha de um relacionamento anterior completamente devastador. Meu ex-marido não só me aplicou um golpe financeiro, como também me traiu com a própria tia. Sim, a tia dele. A pessoa da família que frequentava nossa casa, que sentava à mesa comigo. Como se não bastasse, eu ainda estava em luto pela morte do nosso filho. Fia, a fofoca de hoje é pesada, fia. Resultado, emocionalmente destruída, financeiramente prejudicada, traída de uma forma quase inacreditável e tentando sobreviver. Voltei a morar com minha mãe, numa convivência difícil, e eu me sentia sem chão. Uma coisa que é muito importante, que quando você sai de um relacionamento muito tóxico, você sai extremamente desacreditada do amor, desacreditada de você, do seu valor. Então é muito comum a sua régua de tudo ela cair. Então nesse momento que você está extremamente sensível, é importante reconhecer que virão muitas pessoas que não vão te dar nem o básico, mas você coloca ela num patamar como se fosse um príncipe encantado. Como o outro foi muito ruim, você acha que esse aqui é maravilhoso. E esse aqui, por ele trazer o básico, você acha que é o que você merece para sua vida. Então é muito importante você ter os seus amigos nesse momento, psicólogos, que senão vai estar trocando uma bosta por um tolete. Enfim, a convivência com minha mãe era muito difícil, eu me sentia assim no chão. E foi nesse cenário que esse novo homem apareceu, oferecendo estabilidade, cuidado e um suposto recomeço. Quando ele me convidou para morar com ele, aceitei, acreditando que estava finalmente saindo do fundo do poço. Mal sabia que estava só trocando de buraco. Nos 3 primeiros meses morando juntos, tudo parecia normal. Depois disso, a mudança foi gradual e silenciosa. É aquela matar na unha que machuca. Nossa, velho! Ele passou a exigir perfeição, casa impecável, comida pronta, horários e explicações. Aos poucos, fui sendo afastada dos meus amigos, familiares e até do trabalho. Eu não era mais a companheira, era a funcionária da vida dele. Até que descobri uma traição. Sim, de novo. E com mulheres mais velhas do que eu. Nesse dia, algo virou. Me olhei no espelho e pensei, depois de tudo que eu já vivi, não.
aqui eu não fico mais. Eu decidi sair, mas havia um detalhe extremamente importante. Ele era policial, então sair sem planejamento não era uma opção. Eu fingi que estava tudo bem, enquanto eu organizava minha fuga com calma e com muita estratégia. Fiz amizades com os vizinhos da frente, que por coincidência divina não gostavam dele e que tinham um caminhão. Combinamos tudo para o dia que ele trabalharia à noite. A mudança foi tão rápida que parecia uma operação policial, só que ao contrário. Em poucas horas, eu não estava mais lá. Quando ele chegou em casa, encontrou apenas o eco do próprio controle. Me procurou pela cidade inteira, mas agora vem um ponto que é bem legal. Agora, gente, agora vem aquele momento da história que a gente dá aquele sorrisinho que tipo... Toma seu pau no... Antes de desaparecer definitivamente, fiz algo que só conto hoje porque deu certo. Reconquistei a confiança dele o suficiente para ter acesso aos cartões de crédito. Usei todos, sem remorso, baladas, jantares, cabelo, autoestima, vida social ativa, tudo devidamente financiado. Depois disso, desapareci novamente. Foi aí que ele perdeu qualquer controle que ainda fingia ter. Algumas semanas depois, ele descobriu onde eu estava morando e apareceu na casa da minha mãe. Não me encontrou, mas encontrou meu cachorro e decidiu usá-lo como chantagem emocional, sabendo exatamente onde doía. Então, tive que buscar o cachorro, que foi uma péssima decisão, porém inevitável. A discussão escalou rápido, fui empurrada, jogada no sofá, ameaçada, até que ele apontou a arma de trabalho para minha cabeça. Eu, tomada por uma coragem que até hoje não sei explicar, disse apenas, então atira. Ele hesitou, então eu consegui empurrá-lo, fugi, pulei o muro, corri pela rua pedindo ajuda e saí viva com o cachorro nos braços. No dia seguinte, eu registrei um boletim de ocorrência e me mudei para outro estado. Um ano depois, ele me encontrou bem, reconstruída, viva demais para o gosto dele e decidiu me processar. Oh, o diabo não faz isso com minha seguidora, não! Capeta! Alegou danos morais e materiais, afirmando que eu havia prejudicado sua carreira por causa da aplicação da Lei Maria da Penha. Na audiência, ele não soube explicar sequer como o relacionamento começou. Eu tinha testemunhas, tinha provas e bastante clareza. O processo foi julgado improcedente. Improcedente é bom? Improcedente é bom, gente? Eu não sei. Entrei com um contrapedido e ganhei também. Eita, pô! É tudo nosso, pô! Essa não é uma história de amor, é uma história de sobrevivência, escolhas ruins, coragem tardia e da incrível capacidade que a gente descobre quando não decide morrer. Caraca! Hoje, olhando pra tudo isso com distância e lucidez, eu posso dizer que sou uma mulher resiliente. Eu reconstruí minha vida passo a passo, conquistei minha casinha, meu espaço, minha paz e descobri algo que ninguém mais vai poder tirar de mim, o amor próprio. Hoje eu sei exatamente o que eu preciso e principalmente o que eu não quero para a minha vida. Não negocio respeito, não romantizo o controle e não confundo intensidade com amor. Sobrevivi ao caos e foi nele que aprendi quem eu sou. Eu quero aplausos mais alto. Viva a rainha! E aí, meu povo, qual a nota da fofoca de hoje? Me conta, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, porque isso é muito importante. E também, ó, de retweetar, republicar, repostar ele. Como são vídeos longos, as plataformas, elas não divulgam para novas pessoas. Então, eu conto com o apoio de vocês, tá bom? Pra nossa comunidade fofoqueira crescer cada vez mais. E se você quer fofocas todos os dias, não esqueça de conhecer o Clube da Fofoca, que lá o barraco acontece, fia. Lá! É, gato! Fofocas mais íntimas, pesadas, tudo vai pra lá de segunda a sexta, uma fofoca diferente. Então é isso, meu povo, até o nosso próximo Café com Leute. Todo mundo pensava que ela era uma filha santinha, até descobrirem onde a mãe dela dormia. Aqui a gente toma café e cuida da vida dos outros. Mais um domingo aqui com vocês. E a de hoje tá muito, muito pesada, não vou nem enrolar. Então já comenta o emoji de café pra simbolizar que a gente tá fofocando juntas nesse domingão maravilhoso. Filha ou inimiga? Oi, Leures, tudo bem? Vou contar essa história porque tem gente que gosta de pagar de santa, mas o cheiro de podridão uma hora sobe. Tudo começou quando meu avô morreu. A minha avó ficou viúva, sozinha, morando numa casa simples dela. Mulher que criou 8 filhos. 2 já tinham sido e sobraram 6. Já tinha sofrimento demais ali, mas sempre tem alguém que resolve piorar tudo. Entre esses 6 filhos, tinha uma filha específica, uma criatura ruim, interesseira e bandida. Essa mulher começou a inventar histórias para os irmãos, dizendo que a minha avó estava ficando doida, que comia o reboco de parede, que não sabia mais o que fazia. Tudo mentira. Mas como ela morava perto, todo mundo resolveu acreditar nela, e foi um erro fatal. Então ela se ofereceu para cuidar da própria mãe, e fez aquela pose de boa filha. Minha avó foi andando, com as próprias pernas, para a casa dela. Entrou andando, mesmo sem querer ir, ela foi. Gente, isso aqui ela realmente é muito pesada, então tenha estômago.
Com o tempo, começou a definhar. Minha avó foi ficando fraca, magra, cheia de machucados. E toda vez que algum filho tentava visitar, a cobra não deixava ninguém entrar. Não deixava ninguém ver a mãe. Até que um dia, uma tia minha chegou de surpresa para dar banho na minha avó. E aí a verdade apareceu. Daquelas que dá vontade de vomitar. Minha avó estava dormindo no estrado da cama, sem colchão, só na madeira. Toda machucada, com o braço quebrado, magérrima, largada como lixo. Ela não era cuidada, era torturada pela negligência. Quando meu pai viu aquilo, fez o que qualquer filho decente faria. Foi lá e tirou a mãe de dentro daquele inferno. Trouxe para nossa casa. Aqui ela teve comida, carinho, cuidado, respeito. Aqui ela voltou a ser gente. E sabe o que a bandida fez? Disse que ia processar os próprios irmãos por abandono. Sim, depois de quase a mãe, ainda quis se pagar de vítima. Bicha safada, nojenta, perua. Só que ela não contava que meu pai ia se precaver, contratou advogados e ela se recusava a dar o cartão da minha avó, sendo que o dinheiro da aposentadoria era da minha avó e não dela. Então os advogados conseguiram o extrato bancário da conta. E aí veio a bomba. A conta da minha avó estava cheia de empréstimos absurdos, um atrás do outro, tudo no nome da idosa. E quem ficava com dinheiro? A bandida. Ela usou o dinheiro da própria mãe para mobiliar a casa inteira, fazer empréstimo em cima de empréstimo. E ainda tinha gerente do INSS facilitando tudo, porque até nisso ela se enfiou. Estava até se envolvendo com um gerente que era casado, para facilitar as coisas. Ela não ficou com minha avó porque amava, ela ficou porque queria dinheiro, aquela safada. Minha avó pagava os empréstimos, então ela vivia bem. Aqui em casa, minha avó tinha médico particular, enfermeira, alimentação correta, tudo pago por nós. Tudo que aquela mulher nunca fez, mas adorava fingir que fazia. Um dia, antes da minha avó falecer, a bandida apareceu aqui do nada, com um monte de enfermeira querendo bancar preocupada, fazendo barraco. Tu acredita, Leures? É incrível, assim, como tem pessoas que às vezes a gente nem conhece, porque eu não conheço essa safada bem aqui, mas ela despertou uma raiva em mim tão grande. Imagina se eu fosse parente, imagina se eu fosse neta dessa mulher. Eu não sou a favor de violência, mas tem uns casos assim, fia, que a gente... E a gente tem que respirar muitas vezes, é muito oponopono pra não cometer um crime, velho. Mas uma sorte da safada é que uma tia minha não estava em casa, porque se tivesse, ia faltar pano pra limpar o chão depois. Ia ser porrada, filha. A minha avó faleceu. E no velório veio o teatro. Ai, gente, tô respirando aqui pra não tá... Seguidora, se tu precisar de ajuda pra atropelar ela, pode contar comigo. A bandida apareceu, toda de preto, de óculos escuros, chorando alto. Mas cada lágrima não era dor, era de culpa. E os filhos dela, tudo cúmplice, tudo vivendo do dinheiro da velha enquanto ela apodrecia no estrado. Depois de 7 meses sem aparecer, essa mulher ainda teve a coragem de sair espalhando pela cidade que meu pai fez os empréstimos. Eu não sei nem o que dizer, gente, desse lixo de ser... É até errado chamar isso aqui de ser humano. E chamar de animal seria até uma ofensa pros animais. Isso aqui é um resto de bosta. Nossa, velho. Eu tô me tremendo aqui de raiva. Sério, eu tô... Espalhou que o meu pai que tinha feito os empréstimos. Mentirosa, nojenta, difamação descarada. Agora ela ameaça na justiça. E a gente tá esperando, tranquilo. Porque quando isso vier à tona, os 4 cantos da cidade vão saber quem ela é de verdade. Não é ódio, é verdade. E verdade, quando aparece, arde. E aí, meu povo, com a nota da fofoca de hoje, me conta. Tem nem mais nada aqui. Ai, gente, me estressou tanto essa história. Eu pesei o clima nesse domingo, né? Desculpa. Aí sabe o que me pega muito nessa história? Não é nem o dinheiro. É a pessoa fazer isso com a própria mãe. E ainda se pagar de vítima. Isso é uma cara de pau, assim, absurda, velho. A safada ainda tenta inverter a história, culpar os outros, ameaçar a justiça. Pode gritar, filha. Que justiça, a verdade, não se faz com volume, não, tá? Nossa, essa história me irritou muito. Eu não sou dono da verdade, não. Todo mundo erra. Todo mundo tá suscetível ao erro. Mas o que você fez não foi por um momento de fraqueza. Foi uma sequência de erros, atitudes repetidas e principalmente conscientes. E isso pesa muito. E no fim, quem cuidou dela sabe que fez o certo. E você poderia ter feito diferente, mas não fez. Espero que o universo te cobre de uma maneira bem linda tudo o que tu fez. Isso não é uma ameaça, não. Só é uma consequência mesmo. E é isso, meu povo. Deixa o teu like, filha. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa fofoca de hoje. Se você quiser mandar seu relato, somente nesse e-mail aqui, tá? fofocaccf@gmail.com. Se você quiser participar do Clube da Fofoca, que é um espaço mais privativo, onde a gente conversa mais à vontade, sobre temas mais delicados, mais hot. Enfim, é incrível. Eu sinto como se eu estivesse fofocando com vocês no tapete da minha casa. O link tá na minha bio, tá? Do Clube da Fofoca. É isso. Até o nosso próximo Café com Leute.